Paz, nós vamos dar então início a essa mensagem no livro de Tiago, na epístola de Tiago, hoje no capítulo 4, já estamos chegando quase que ao fim. Próximo domingo ou subsequente nós terminamos então essa pequena carta, mas tão profunda. E é o meu desejo que ela esteja falando ao seu coração, que ela esteja trazendo ensinamentos para o seu dia a dia, na praticidade, na praxe, no seu entendimento, nas suas ações diárias. E eu te convido nessa noite a abrir em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 10. Tiago 4, do versículo 1 até o versículo 10. O ser humano, ele tem como característica colocar a culpa de determinadas ações do indivíduo sempre na outra pessoa. Tenho certeza que com você é diferente, mas comigo isso acontece. Sempre queremos nos justificar. Mas eu só fiz isso por causa que isso aconteceu. Mas olha essa situação aqui. Como eu não iria fazer isso? Olha, a culpa é do que eu recebi, de herança genética. E a gente tem então como a característica ficar jogando então a culpa que nós temos das nossas ações para outras pessoas ou para outras determinadas ações de outras pessoas. E Tiago vai colocar isso de forma bem forte aqui. E ele vai colocar como responsabilidade as ações minha e sua. Ele vai nos colocar contra a parede e escancarar quem de fato nós somos. Quem de fato você é? Quem de fato é você no seu íntimo? Quais os seus pensamentos? Quais as suas ambições? Quais as suas lutas? Quais os seus sonhos? Agora, com tudo isso que você tem, que você pensou, aonde está Deus no meio de tudo isso? Acompanhe essa leitura. Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? De onde vêm as discussões em briga em seu meio? As brigas e as discussões vêm de nós mesmos. Vem de muitas das vezes das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso ser. E o ser humano é cheio disso, de contendas. Interessante que Tiago coloca: acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Guerras. O ser humano convive com guerras desde o seu início. No pecado de Adão e de Eva, nas gerações que ali subsequentes, Caim matando Abel, assassinatos. Nós vemos os povos das antiguidades, nação contra nação, assírios, babilônicos, egípcios, hebreus, cananeus, Roma, Grécia, na Idade Média, na Idade Contemporânea, com a Revolução Francesa, revoluções acontecendo em vários locais do mundo, Primeira, Segunda Guerra, Guerra Fria, Revolução Cubana, divisão das Coreias, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Guerra do Vietnã, Guerra dos 100 anos, e por aí vai. O mundo está em conflito dia a dia. E por que isso acontece? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês?
é que o ser humano quer mais e mais e mais. Nunca está pronto. Porque o ser humano tem na sabedoria, a sabedoria terrena, a sabedoria de baixo e não do alto. E essa sabedoria muitas das vezes é enganosa, porque dá ouvido ao nosso coração. E o coração do homem é enganoso. Você consegue imaginar tudo isso? Essas discussões, essas brigas no meio de nós, no meio dessa sociedade. Nós brigamos com aqueles mais próximos da gente. Nós brigamos com aqueles que pensam diferente da gente. Brigamos. E nos colocamos no centro. Versículo 2. Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem. Lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Inveja, luta, guerra. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. Porque as suas ambições, porque as suas ações estão erradas. E é por isso que vive no caos. E é por isso porque não prospera. E é por isso que sempre murmura, que sempre reclama. Ah não, mas eu vou pedir. Eu vou pedir para o Deus do céu e da terra Todo-Poderoso. Se Ele é pai, eu sou filho, e eu tenho parte dessa herança, então eu vou pedir. Ok, pode pedir. Mas no capítulo do versículo 3 ele disse: quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dá prazer. Aí o que não pede, o que pede, está na mesma categoria. Porque não pensa, não ouve, não obedecem à voz de Deus, com a sabedoria que vem de Deus. É apenas o eu, apenas o ego sendo colocado como interesse por meio de suas ações. E aí ele joga, então, a verdade, ele dá um tapa na nossa cara, Tiago, agora. E coloca no versículo 4, adúlteros. O que é o adultério? É trair. O adultério é romper um compromisso santo. Adultério é dizer para outra pessoa, ou a ação para com uma outra pessoa, onde você mostra o desprezo, a falta de compaixão, a falta de amor, de misericórdia. Adúlteros não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus. Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Se a nossa vida é uma amizade com o mundo, nós somos adúlteros. O Antigo Testamento, o Senhor faz essa correlação em Oséias, do homem com Deus. E Oséias vive essa relação do adultério, né? Toma aquela mulher por esposa, ela comete o adultério, ele vai lá, perdoa. Graças a Deus, o adultério, se ele acontecer, há perdão, pode haver restauração. E esse episódio em Oséias é para mostrar que nós somos aquela mulher adúltera e que Deus nos perdoa por meio da sua misericórdia, compaixão e graça. Não percebem que a amizade com o mundo se torna inimigos de Deus? Olha, se vocês vivem de acordo com o seu querer, de acordo com a sabedoria humana, de acordo com uma visão apenas terrena, uma visão de confiança em homens, em estruturas, isso é inimizade perante Deus. Mas repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Você quer ser inimigo de Deus?
O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Deus, quando olha eu e você, os seres humanos, adulterando, colocando o amor mais em pessoas, em instituições, em bens materiais, o Espírito de Deus sente ciúmes e fala: por que você não está ao meu lado? Por que você não está andando comigo? Por que você não confia em mim? Por que você não pede de acordo com o meu pensamento? Por que você vive de acordo com seus próprios caminhos? Por que a sua fé desfalece? Por que dentro do seu coração não há perdão? Por que você não faz a minha vontade? Por que você vive uma vida de duplicidade? Por que você vive nessa vida tão triste dentro do seu coração? Por quê? Ele continua, esse versículo 5. Contudo, Ele generosamente nos concede graça, como dizem as Escrituras. Apesar de tudo isso, no meu coração, apesar de tudo isso, da forma como eu possa viver ou como eu vivo, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Como é bom nós sermos alcançados pela graça, pela misericórdia, pelo perdão, pela compreensão. Tão bom como quando nós nos humilhamos perante a presença dEle. Como tem andado a sua casa? Pais, maridos, esposas. Ela está sendo guiada pela sabedoria do alto. Os seus pedidos estão sendo colocados de acordo com o querer de Deus. E Tiago continua então: nem tudo é o diabo. E eu vou ser sincero, grande parte dos pecados que cometemos são feitos de acordo com o nosso coração amargo, nosso coração mentiroso. E o diabo muitas vezes pode ajudar nessa caminhada de ir contra Deus, mas muitas das vezes somos nós mesmos. E a gente coloca a culpa do inimigo, culpa do tentador, culpa do diabo. Mas aquilo que é culpa do diabo, preste atenção no que Tiago vai dizer, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Quer resistir ao diabo? Quer que as situações, as ciladas que ele coloca no meio de você, no meio da igreja, submeta-se a Deus. O que é submeter-se? Submeter-se, meu irmão, minha irmã, é dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, cumpra o teu querer na minha vida. Não importa a decisão que o Senhor fizer, eu aceito, eu me submeto a ela, porque o Senhor é toda autoridade, o Senhor é todo poder, o Senhor é toda misericórdia, o Senhor é Deus. E eu sou apenas um ser humano, eu nada sou. Submeta-se à vontade dEle. Mas isso é muito difícil, pastor. É muito difícil. Eu estou tentando, dia após dia, me submeter a Ele. E é uma tentativa que eu vou ter e vou ter que continuar tendo até o momento da minha morte. Porque eu vou te falar, a vontade de fazer a minha vontade é muito maior. Mas eu preciso resistir. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Interessante que a resistência faz o diabo correr. E aí ele vai ver que, olha, ele está submetendo ao mestre. Ele está resistindo. Eu não tenho poder sobre ele. Por isso que crente não precisa ter medo de macumba, de feitiço,
amarrou a boca do sapo. E o problema é de quem fez isso, meu irmão. O sangue de Jesus já nos lavou. Se estamos em submissão, em vontade do nosso Pai, nada pode vir contra nós, se não for da vontade do nosso Pai. Quem corre é o diabo, não é Deus. Versículo 8 do capítulo 4, aproximem-se de Deus, submetam-se, submeter, aproximar, aproximem de Deus e Ele se aproximará de você. Olha a consequência. Na primeira parte nós temos a submissão, o diabo corre. Se há aproximação, a aproximação por parte de Deus. Mas Ele fala e continua dizendo, lavam as mãos, pecadores, purifiquem o coração de vocês que têm a mente dividida. Se arrependam. Você que fica entre o mundo, né? O mundo que faz a vontade ou a não vontade de Deus e o mundo que faz a vontade de Deus. Se você está dividido, encontre o seu caminho. Que haja lágrimas, lamentação e profundeza do pesar. Quer dizer, olha, se arrependa de todo o coração. Caiu, se arrependa. Caiu, se levante, se humilhe, chore, pranteie. É isso que Deus quer de nós. Porque não adianta em nada dizermos, Senhor, me perdoe, mas no meu coração não há quebrantamento. Que haja choro em vez de riso e tristeza em vez de alegria. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Submeter, aproximar, purificar, lamentar e nos humilhar diante do nosso Deus. Aproximem-se de Deus. Deixem de ouvir os seus corações. Peçam direito. E, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Que o seu pedir possa estar alinhado com a vontade do nosso Pai. Que a nossa igreja possa viver uma vida plena em proximidade com o nosso Deus. Que a nossa vida não seja uma vida de guerra com o outro, não seja uma vida de inveja do outro, mas seja uma vida de submissão ao nosso Deus, com a sabedoria que vem do alto. E se você cair, a graça de Deus que nos concede, nos levantará e te levantará. Submeta-se ao Pai. Viva de acordo com a tua vontade, porque Ele te ama, Ele tem ciúme de você. Se você ainda não tem Deus como Pai, Cristo como Salvador, o Espírito Santo como orientador, eu te convido a fazer isso essa noite. Eu te convido a entregar o seu coração. Meu irmão, leve essa mensagem a outros, passe para amigos. Nós não podemos nos calar. Tantas pessoas batendo a cabeça por aí, porque o objetivo dela é viver para si mesmo. Mas o objetivo dos filhos de Deus é viver para o Pai. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado por essa carta. Muito obrigado porque ela fala aos nossos dias e falará até o momento da sua volta para as outras gerações futuras. Abençoe a tua igreja, que possamos, ó Deus, ser boca de exaltação ao teu nome. Possamos ser, ó Deus, boca onde não há discussão, mas há amor, onde há repreensão em amor. Tudo isso de acordo com a tua vontade. Que não possamos, ó Deus, sonhar e objetivar aquilo que nós queremos como vontade humana, mas nos colocar diante da presença de Deus, nos submetendo a Ele com todo o nosso querer. Senhor, tenha misericórdia da humanidade, das nações que guerreiam.
e que possamos, ó Deus, ouvir o Teu amor, a Tua graça. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos dá autoridade para fazer o diabo correr. E essa autoridade, ó Deus, vem da submissão e ao controle de Ti nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos nos submeter a sempre e sempre. E que a Tua graça e o Teu amor nos alcance dia após dia. É isso que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Tenha uma semana de paz, de saúde, de alegria, em nome de Jesus. E se Deus quiser, até o próximo domingo, e se Deus quiser, que possamos ter esse culto ao vivo às 19h30 no YouTube. Tá? Que Deus te abençoe. Amém e amém.